Não é por quem você é, por quem você fala ou por que você faz, mas é a ação de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para perdoar e justificar a sua vida. Tudo que somos, meus irmãos, e fazemos em Cristo Jesus não é mérito meu e seu, é dele. Agradeça a Deus pela oportunidade de ser salvo pela graça. Salvação é um ato pelo qual Deus livra a pessoa de todo o pecado, do fardo do pecado. E não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus. A reforma protestante vem colocar a palavra de Deus novamente no centro daquilo que é fonte de autoridade para a nossa fé e para a nossa prática. Talvez num mundo muito egoísta e imediatista, nós nos coloquemos como centro do universo. Mas eu e você não podemos ocupar um lugar que é do Senhor. Ele que tem todo o poder. É nele que eu coloco a minha confiança. Bom é estarmos na casa do Senhor. E eu tenho uma pergunta para fazer. Alguém sabe o que aconteceu no dia 31/10? O que nós comemoramos? A Reforma Protestante. E quantos anos? Quem? 16? Hã? 506? Vocês estão confusos, hein? 505 anos da Reforma Protestante. E eu vou falar um pouquinho sobre somente a fé. Lá em Romanos 1:17 vai dizer o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós falamos muito do amor de Deus, da bondade de Deus, da soberania de Deus, e pouco falamos que o nosso Deus é um Deus justo e um Deus santo, quem nós servimos e adoramos. Deus é justo e santo e nós somos pecadores culpáveis. Pelos nossos pecados, o castigo que nós temos pelo nosso pecado é a separação eterna de Deus. Romanos 3:23 vai dizer o seguinte: porque todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Por outro lado, Romanos 6:26 vai nos dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus, pela fé. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Você sozinho não pode se justificar perante Deus. Nós fazemos muito isso, queremos sempre nos justificar. Eu fiz isso por causa de A, eu fiz isso por causa do irmão B, eu fiz isso porque eu fui levado, eu não pensei direito. Mas não dá para se justificar diante de Deus pelos nossos pecados. A condenação do nosso pecado é a morte. É necessário que tenhamos uma justiça para comparecer diante de Deus. Nós, como pecadores, não podemos ter acesso a Deus por causa dos nossos pecados. Porque o nosso pecado faz separação entre o homem e Deus. E aí entra a justiça de Deus, que está revelada, que Deus nos dá, não é obra humana, mas vem do céu para nós, vem de Deus para nossas vidas, através de Cristo Jesus. E Ele nos qualifica como justos perante Ele. É através do sacrifício de Jesus que você entra no Santo dos Santos, na presença de Deus, apesar dos seus pecados, porque Deus o justificou. Ele o chama de santo. Você não é mais escravo do pecado, você é filho de Deus. E aí, não é por mérito nosso, não é por quem você é, por quem você fala ou por que você faz, mas é a ação de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para perdoar e justificar a sua vida. O seu sangue nos purifica de todos os nossos pecados. E aí tem gente, antigo de igreja,
que ainda leva a culpa do pecado de 50 anos atrás, de 30 anos atrás, de 70 anos atrás, não consegue se perdoar e esquece que está justificado diante de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz pagou por todos os nossos pecados. Você está livre, livre para adorar, livre para se relacionar com Deus que é santo, que o aceita como é e que espera que você cresça no conhecimento da sua palavra, que você cresça na fé, vivendo como Jesus. Fé. A simples fé é a única coisa necessária para que você e eu possamos ser perdoados. Nós vamos pela fé até Cristo, como pecadores, com os nossos pecados, para crer nele, descansar nele, depender dele, confiar nele, entregar nossa alma a ele e abandonar todas as outras esperanças. É só em Cristo, pela fé, nos aproximamos do nosso Deus, que é justo, santo, que nos ama e que nos perdoa. Aleluia. Quero convidar você a se colocar. E o que falar da graça? A Ana falou somente a fé. E agora eu vou falar somente a graça. E o que falar da graça de Deus? Nós cantamos muito sobre isso. Nós pregamos sobre ela. A graça salvadora. E com razão. João 1,16 vai nos dizer: todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Muitas das cartas do Novo Testamento começam e terminam com os escritores expressando o quê? Seu desejo de que a graça de Jesus estivesse com o seu povo. As últimas palavras da Bíblia são Apocalipse 22, 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Se existe alguém que conseguiu entender profundamente sobre a graça, esse alguém se chama o apóstolo Pedro. Ele se considerava também o maior dos pecadores, mas acabou se tornando o chefe dos apóstolos, o líder dos apóstolos. Somente a graça de Deus pode fazer isso. Uma vez alguém disse assim, eu li sobre isso e eu gostaria de compartilhar. Se você vê uma tartaruga em cima de uma árvore, entenda bem, se você vê uma tartaruga em cima de uma árvore, saiba que ela não chegou lá sozinha, pois não há nada nela que capacite a escalar uma árvore. Da mesma forma, quando você se depara com uma pessoa sentada aí no banco da igreja, que foi salva, que foi liberta dos seus vícios e dos seus pecados, você pode ter certeza, meu irmão, você pode ter certeza absoluta que ela não chegou lá por ela mesma. Deus, em sua infinita graça, a levantou para que ela estivesse aqui. Eu e você recebemos a graça de Jesus através da sua morte e ressurreição. Uma graça que nos ajuda a chegar onde não poderíamos por nós mesmos. Ele nos capacita em tudo em que Ele nos chama para fazer. Paulo, em Gálatas 2, 21, ele nos adverte o seguinte: eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. O que Paulo quis dizer com isso? Ele disse para não anularmos a graça do Pai. Mas como eu e você fazemos isso? E eu te digo, sendo legalistas e acreditando que os nossos esforços e as nossas obras podem nos salvar. Quando nós tentamos ganhar a salvação e agindo como se nós merecêssemos dela,
E fazendo isso, nós anulamos a graça de Deus e dizemos que a morte não teve nenhum significado. Biblicamente, falando à luz da palavra de Deus, graça é favor, dádiva e merecidos da parte do Senhor para comigo e você. Não depende de mérito ou atitude que tenhamos ou não, algo que façamos ou deixamos de fazer. Tem a ver com tudo, com o amor do nosso Pai. Amor esse incondicional da parte dele. Esse amor foi manifesto na pessoa de quê? De seu Filho Jesus. Mérito é quando uma pessoa recebe algo que merece. Suas obras fazem o quê? Os fazem merecedores de receber algo que lhe é devido. Quando uma pessoa trabalha, seu salário é o quê? É o seu mérito. Quando uma pessoa trabalha, quando o trabalhador tem o direito de receber seu salário e o empregador tem o dever de pagar. Se o salário não for pago, o que se comete? Uma injustiça. Em relação a Deus, meus irmãos, temos algum mérito? Deus tem alguma obrigação para conosco, comigo e com você? A resposta é que não temos mérito algum diante de Deus. Nossas obras são manchadas pelo pecado, de modo que as nossas melhores ações não nos garantem nenhuma boa recompensa diante de Deus. Nosso retrato diante de Deus é de morte, delitos e pecados. Nós não merecemos, mas ainda assim o Senhor derrama a sua graça, o seu favor sobre as nossas vidas. E nós estamos aqui nessa manhã para agradecer por essa graça. Estamos buscando todos os dias, queridos, um reconhecimento de quem somos e pelo que fazemos. Gostamos do mérito, nós gostamos da bajulação, nós gostamos do elogio, porque o elogio alimenta o ego. Somos movidos por confetes, por você receber um aplauso, por um tapinha nas costas. A nossa tendência humana é fazermos as coisas para sermos reconhecidos. Quando não recebemos uma palavra de elogio, nós ficamos zangados, aborrecidos. Tudo o que fazemos deve ser dele, por ele e para ele. Romanos 11:36 nos diz isso. A minha saudosa avó, ela sempre dizia: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Quantas vezes não acreditamos tudo que somos e o que fazemos a Jesus Cristo? Alimentamos um crédito pessoal em detrimento do crédito ao Senhor Jesus. Tudo que somos, meus irmãos, e fazemos em Cristo Jesus não é mérito meu e seu, é dele, mas exclusivamente dele. Somos o que somos, fazemos o que fazemos apenas pela graça de Jesus. Essa graça ofende o mérito. A graça de Deus nos basta, a palavra de Deus diz isso. É favor imerecido. Então, meu irmão, eu te peço nessa manhã que você faça uma reflexão agora, aí onde você está. Olhe para a sua vida. Olhe para dentro de você. Lembre-se do lugar onde você estava antes de conhecer Jesus. E compare com sua vida hoje. Hoje aqui. Você se sente como aquela tartaruga lá em cima da árvore que eu falei lá no início? Se sim, agradeça a Deus pela oportunidade de ser salvo pela graça. E não permita que a sua carne te leve a anular esse presente tão valioso. E eu quero terminar declarando novamente esse versículo de Romanos 11:36. E eu gosto sempre de dizer para o pessoal da adoração o seguinte: eu gosto sempre de perguntar a ele 3 perguntas: o porquê, o para quê e o para quem nós fazemos tudo isso. Então eu queria que você declarasse. Você já conhece esse versículo, vamos todos declarar? Porque dele, por ele
e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Vamos adorar o Senhor. Você pode se colocar de pé. E nós vamos continuar cantando sobre essa graça salvadora de Jesus. Não é mérito meu e seu. Nós estamos aqui porque um dia Jesus se entregou naquela cruz e carregou os nossos pecados. Nós merecíamos aquela morte, mas o Senhor, Ele se entregou e sofreu no meu lugar e no seu lugar. A Bíblia diz lá em Atos, capítulo 4, versículo 12: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É em nome do Senhor Jesus. Como que é a salvação? Quando a Ana Cristina fala sobre fé, quando a Priscila fala sobre graça, são elementos que levam o homem à salvação. E quando nós pensamos pela graça, pela fé e no nome de Cristo, é só esse nome, é só nesse nome que nos garante a salvação. Salvação é um ato pelo qual Deus livra a pessoa de todo o pecado, do fardo do pecado. E não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus. Você tem buscado a salvação através do quê? Através de quem? Através de que nome? Só há salvação em Cristo Jesus. Não há salvação fora do Senhor Jesus. O ato da salvação é um processo que livra o homem de todo o pecado. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, meu querido, minha querida, você que hoje entrou aqui nesta manhã, faça um autoexame da sua vida. Como é que está a sua vida com Deus? Onde você tem buscado essa salvação? Em quem você tem buscado a salvação? A salvação é só há em Cristo Jesus. O que é salvação? Salvação é redenção. É o ato de redimir o homem do seu pecado, da sua vida contaminada. Todos nós estamos fadados, sem Cristo, sem o nome de Cristo, a irmos para o inferno, para morar, perecer eternamente, longe da graça de Jesus Cristo. Então, se você hoje entrou aqui nesta manhã, saiba que Cristo tem algo a falar ao teu coração. E não há salvação, a não ser em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, foi no ano de 1517, um jovem monge alemão, ele, num exercício comum da academia, ele coloca os seus questionamentos para que todos pudessem ver, todos pudessem acolher e verificar, e conforme for, refutá-lo. Só que ao invés de acolhimento, esse jovem ele recebeu perseguição e exclusão da igreja. Isso porque, não podendo então mais negociar a verdade, foi-se a unidade. E a igreja então passou pelo seu terceiro cisma, e temos hoje 506 anos passados desde aquele dia. E meus irmãos, aqueles questionamentos que depois foram organizados em parágrafos, então ordenados em 95 teses, na conhecidas 95 teses. Eu estou vendo que a diaconisa aqui está pelo dízimo, só que o dízimo é mais tarde, não é agora. Eu estou vendo que as pessoas estão olhando ali, será que é para poder entregar o dízimo agora? Mas não é não, é mais à frente. E aí, infelizmente, não podendo negociar a verdade, foi-se a unidade. A igreja passou pelo seu quarto cisma, né? Estamos hoje aqui frutos. Mas aonde se verificou essa verdade? Na palavra de Deus, nas Escrituras. E por isso que nós temos esse terceiro sola. Nós já vimos, né? O sola fide, somente a fé. Solus Christo, sola gratia, somente a graça.
Solos Cristo, somente Cristo, agora sola Escritura, somente as Escrituras. E quando eu penso no sola Escritura, vem para mim à cabeça o texto de Oséias, muito famoso, que diz o seguinte: eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Porque foste negligentes com o ensino, eu também vos rejeitei, a fim de que não sejais mais sacerdotes diante de mim. E um relato pessoal de Martim Lutero, ele escreve o seguinte: eu tinha 20 anos de idade. Quem tem aí de 20 anos para baixo? Levanta a mão. Bom número de pessoas. Eu tinha 20 anos de idade e nunca tinha visto uma Bíblia. Eu pensava que não havia nem evangelhos, nem epístolas, salvo aqueles escritos nos missais dominicais. Por fim, encontrei uma Bíblia na biblioteca e imediatamente levei comigo para o mosteiro. Comecei a ler, reler, ler novamente, para o grande espanto do Dr. Staupitz. O conhecimento da palavra, ele foi liberado na Reforma Protestante. Foi também, nós não podemos negar, facilitado pela recém-invenção de Gutenberg, a impressão, que pôde então imprimir volumes, e agora não mais somente no latim, mas na língua nacional de cada país. E isso permitiu que a Bíblia chegasse primeiramente para os nobres europeus, mas também para o povo camponês, que passou a ser alfabetizado pelo uso da palavra. Olha que bacana. Nós conhecemos vários irmãos aqui que também, os seus pais, às vezes até ele mesmo, foi alfabetizado com a palavra de Deus. Isso é uma bênção. E nesse texto de Oséias, que eu acabei de citar aqui, Deus acusa os seus sacerdotes de serem negligentes no ensino da palavra. E esse pilar da reforma, somente as Escrituras, ele vai entrar em choque justamente com a realidade que se vivia naquele tempo, dos desvios doutrinários que a igreja estava abraçando e que abraçou na sua caminhada quando ela se afastou da fé, quando entendeu que além da Bíblia existia outras fontes de autoridade, como o colégio cardinalíssimo, que é governado pelo Papa, e também pela tradição da igreja, além da Bíblia. A Reforma Protestante vem colocar a palavra de Deus novamente no centro daquilo que é fonte de autoridade para a nossa fé e para a nossa prática. Tal como também está escrito na nossa declaração da Convenção Batista Brasileira, que a Bíblia, ela é a única fonte para a nossa fé e para a nossa prática. Então, para os reformadores e para nós que somos aqui os seus filhos, a palavra de Deus é a única fonte de autoridade. E por isso, meus irmãos, ela deve ser privilegiada, para que possamos realmente ter essa liberdade de pleno acesso, de busca constante pela palavra de Deus e assim, consequentemente, pelo Deus da palavra. Afinal de contas, a palavra de Deus, você pode ler comigo? Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, meus irmãos, procurem apresentar-te a Deus aprovados, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Deus a todos abençoe. Nós estamos falando dos 5 pilares levantados por Lutero, e nós já falamos sobre 4 pilares. Foram eles: fé, Jesus Cristo e palavras, escrituras, e agora somente a Deus toda a glória. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. E toda a glória, ela deve ser dada ao Senhor. O que acontece é que existiam coisas erradas.
Quando Lutero tem acesso à palavra de Deus, e dizem que a palavra de Deus ela ficava guardada e ficava até presa com correntes de tão preciosa, de tão rara que era uma tradução, um exemplar da Bíblia. E quando Lutero começa a ler, ele começa a perceber que tinha algumas coisas que precisavam mudar. E uma das coisas que Lutero é chamado a atenção na palavra é que a glória somente poderia ser dada a Deus. Não era para ser dada a homens, não era para ser dado a imagens, não era para colocar nada no lugar que pertencia somente ao Senhor. Eu sou o Senhor e este é o meu nome, e eu não darei a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Então, Lutero é tocado por essa palavra e ele entende que, além de não dar a glória de Deus a nada criado por mãos humanas, e eu queria que você pensasse, nada criado pelo homem, nada que o homem esculpiu, ou nada que o homem pode adquirir, nada perecível, nada que não vai para a eternidade, merece a glória de Deus na nossa vida. E ele denuncia também a usurpação das autoridades que queriam se fazer como Deus. Não é a autoridade da igreja, que é Deus, mas o Senhor Jesus, quem nós devemos dar glória, porque Ele é o cabeça da igreja. E aí, talvez você possa pensar, e às vezes nós temos algumas crises. Por que eu fui criado? Por que eu nasci? Por que essa família? Por quê? Por quê? Mas eu queria que você entendesse que você foi criado e criada para a glória de Deus. E Isaías diz isso. Isaías 43:6 diz: ordenei ao norte, o Senhor falando, dá, e ao sul não retenhas. Trazei hoje meus filhos distantes e todas as minhas filhas das extremidades da terra. Todo o que é chamado pelo meu nome, que eu criei, para minha glória e alegria, aos quais dei forma. Ei, você foi criado para glorificar ao Senhor e para alegrar o coração do nosso Pai. Nós fomos criados para a glória de Deus. Está aí o motivo. Se você não precisa mais viver em crise, porque você foi criado para a glória de Deus. Portanto, toda ação, toda escolha, toda tarefa, toda palavra, tudo que flui através de nós deve fluir para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31 diz assim: assim, quer vocês comam ou bebam, ou seja, quer vocês façam as coisas que vocês estão acostumados todos os dias, ou se vocês fizerem qualquer outra coisa, ordinária, extraordinária, na sua rotina ou fora da sua rotina, façam tudo para a glória de Deus. E tudo inclui tudo. Tudo que eu penso. A minha família é para a glória de Deus. A minha vida é para a glória de Deus. O meu emprego é para a glória de Deus. O meu dinheiro, os meus recursos são para a glória de Deus. As minhas escolhas, as minhas palavras, as minhas atitudes e os meus pensamentos são para a glória de Deus. Talvez num mundo muito egoísta e imediatista, nós nos coloquemos como centro do universo. Mas eu e você não podemos ocupar um lugar que é do Senhor, porque Ele que tem a primazia, Ele que tem todo o poder, é nele que eu coloco a minha confiança. Glórias somente a Deus. Tudo que você fizer, sabe, quando você estiver saindo aqui nessa manhã, dali para fora e aqui dentro, tudo deve manifestar a glória de Deus. Se no momento a glória ela era na antiga dispensação, ela era simbolizada pela Arca da Aliança ou depois por um templo feitos por mãos humanas, hoje a glória de Deus habita em você e ela se manifesta através da sua presença. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Você está cheio da glória de Deus. E onde você está, você faz diferença. Em nome de Jesus.
e que não seja só uma palavra que a gente, ou uma frase que nós liberamos quando o preletor está aqui, que você gosta do que ele falou e você diz, glória a Deus, mas que essa seja uma atitude, um estilo de vida, de glorificar o Senhor em tudo que você fizer. E será que hoje eu e você precisamos de uma reforma? Será que, como aquele tempo, nós precisamos nos colocar novamente em obras? E se eu parar para pensar, eu penso que a nossa mente, o nosso coração precisam estar em constante mover e agir do Senhor. Hoje nós precisamos de um avivamento para glorificar o nome do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque está escrito, por mim mesmo eu jurei, diz o Senhor, diante de mim, não é diante de homem algum, não é diante de você mesmo. Eu vejo que talvez a gente dê muita glória até aos nossos problemas. Não! Você foi chamado para glorificar ao Senhor, porque diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Romanos 14:10. E eu queria encerrar com esse versículo de Filipenses que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, que eu e você possamos diminuir, para que a glória de Deus se manifeste. Ele não considerou o ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Eita, nome poderoso do Senhor Jesus. Para que ao nome de Jesus, para que o Deus que merece toda a glória, se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Que a sua vida e a minha vida, e que a vida desta igreja, sejam somente para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.